A gente vai falar com o professor de História, Bernardo Montemor. Ele atua em cursinhos de Rio Preto e região. O Bernardo está aqui comigo no Skype. Oi, Bernardo, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, legal. Obrigado por nos atender, Bernardo. Eu sei que estava dando aula até agora, mas é jogo rápido aqui. Queria que você falasse como que o meio acadêmico, os estudantes, receberam aí a manutenção do Enem para novembro. Muita gente queria que adiasse um pouco ou até cancelasse o Enem. Qual que é a avaliação aí dos professores e dos estudantes? Olha, primeiro eu vou falar da percepção que eu estou tendo por parte dos professores, profissionais da docência, coordenadores e diretores, né, o pessoal que trabalha com educação. O pessoal que trabalha com educação está bem receoso, não só pela questão do cronograma de trabalho que tem que ser feito para que prepare corretamente os alunos, pelo volume de conteúdo que tem que ser dado, mas também pela forma aparentemente arbitrária, como a decisão do MEC foi de colocar as inscrições online e sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de conversa com as categorias que trabalham com a educação, nenhum tipo de diálogo, nenhum pensamento sobre rever o calendário, né? Então, os professores e coordenação e direção estão bem receosos com a efetividade desse Enem, a realmente possibilidade dele refletir o que precisa para a sociedade, para o jovem universitário, para o vestibular. Isso é uma percepção profissional, tá? Agora temos aí uma percepção também por conta dos alunos. Você tem que entender que há uma grande quantidade de alunos que estão em trabalhos online, né, em videoconferência, tendo aulas, trabalhando, mas há uma gama muito grande de alunos que não estão conseguindo assistir a aulas, tem dificuldades com acesso à internet, ou com equipamentos para acesso à internet, ou mesmo com plataformas que consiga mobilizar para esses alunos os conteúdos necessários de uma forma clara, didática, onde ele possa ter um retorno ali, um feedback do que ele está fazendo, se está certo, se está errado, correções, né, discussões online. Então, o trabalho, na maior parte das escolas particulares, vem sendo feito, em algumas escolas públicas vem sendo feito, mas muita gente está fora desses canais, né? Os alunos que não têm acesso estão sendo excluídos desse programa, porque não tem como eles terem acesso online, e aí a efetividade de realizar um Enem nesse momento para esses alunos é quase nenhuma, né? Muitos vão se inscrever sim, porque têm acesso à internet, conseguem fazer isso e fazem praticamente no automático, na ideia de que abriu inscrições eles vão lá e fazem, mas muitos estão começando a refletir sobre: vou ter condições de fazer esse Enem de verdade? Vou ter condições de executar esse Enem, de ter os conhecimentos, né? Então essa é a preocupação geral dos alunos e dos profissionais que trabalham com a área da educação por enquanto. Além do que, né, o professor, se eu tiver enganado, parece que vão ser duas modalidades. A pessoa pode optar por fazer a prova física, né, ali no papel mesmo, lápis e papel, caneta e papel, e vai ter também um Enem digital. Como isso não ficou muito claro, uma prova primeiro, outra depois para o fim de novembro, como que está sendo Então, formatado isso? Então, originalmente, né, antes mesmo da questão da pandemia, do isolamento social e tudo mais, o ano passado já estava ventilado essa possibilidade de um Enem digital online, em fase de testes ainda, né, para uma parcela significativa dos estudantes que pretendem prestar Enem, para ver as possibilidades de começar a transferir esse tipo de prova, esse tipo de modalidade de exame, para um sistema online, né, para diminuir o volume presencial, para diminuir os gastos com a execução de uma prova dessa magnitude. Porém, ele estava sendo desenvolvido em caráter de teste, né? E originalmente uma parcela muito reduzida, seria um espectro de menos de 10% da população brasileira que estaria apto a fazer esse tipo de Enem e como realizar esse tipo de Enem. Só que agora o governo está começando a acelerar esse cronograma
como uma forma de dar uma resposta à sociedade. Numa análise de docência, é uma resposta equivocada, tá? Eles não deveriam estar acelerando esse cronograma de testes, eles deveriam sim fazer os testes do Enem digital, Enem online, mas eles não deveriam tornar isso uma prova muito abrangente, porque é pela primeira vez. Então você não sabe quais são as limitações, quais são as dificuldades, se a execução vai ser possível de fato da forma como precisa que o Brasil faça. Nesse sentido, a prova presencial, ela ainda não tem um substituto adequado online, né? Ela tem suas limitações online, né? Mas é uma possibilidade nesse questão de fazer o Enem. Só que a forma como o governo está agindo de colocar a imposição das datas, não mudar o calendário, não discutir com as categorias que são as categorias da educação que trabalham com isso, estão vendo a prática da execução disso, e até mesmo não abrir um questionário público, que se abra lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, um questionário público, né, para que os estudantes avaliem se eles conseguem ou não realizar o Enem nessas condições de pandemia. Nós não temos um cenário amistoso nas próximas semanas. Então, como isso vai se dar na prática online ou presencialmente, é uma incógnita ainda. Agora só, desculpa a ignorância, explica pra gente como que seria essa prova online? A pessoa faz em casa, no computador dela? O que impede ela de colar, enfim? Tá, basicamente, são provas fixadas num sistema, tá? São fixadas dentro de um sistema onde o aluno não tem acesso a outra máquina e não tem acesso à internet, à rede. Ele tem que ir num local para fazer essa prova, ele não faz em casa. Ah, tá. Né? Então aí que está o problema. Como é que você vai executar um Enem online? Porque você não vai massificar essa execução. Não tem como executar com 20 mil, 30 mil computadores por cidade, por metrópole, para que todos façam a mesma prova ao mesmo tempo, sem a possibilidade de um copiar e colar do outro, uma coisa assim. É executado numa única máquina, é fechado a rede, o indivíduo não consegue abrir outra coisa, ele não vai conseguir acessar o celular, porque vai ter fiscal em sala e tudo mais, mas as pessoas estavam falando, prova online, como se a pessoa fosse fazer em casa, como se a pessoa fosse fazer da sua própria internet, com o seu próprio celular, e aí ela ia poder colar e consultar outros materiais, e não é bem isso que vai ser executado pelo Enem Online. E aí que está o grande problema. A execução do Enem Online demanda um investimento maciço, que nesse exato momento eu não vejo a viabilidade de fazê-lo pelo governo, pelo próprio Ministério da Educação, né? Até porque acho que teriam que ser duas provas distintas, né? Porque o Enem físico está marcado, se eu não me engano, para 1º e 8 de novembro, e a prova online, acho que lá para o dia 20, mais ou menos. Quer dizer... Isso, exatamente. E aí entra numa outra questão, Alexandre. Como você vai justificar para os alunos que as duas provas têm o mesmo grau de dificuldade, o mesmo grau de complexidade? Como que você vai justificar que duas provas diferentes são, na verdade, o mesmo tipo de prova, o mesmo tipo de dificuldade? E os alunos que vão se sentir assim, não, mas a outra estava mais fácil que essa, se eu fosse fazer a outra, eu iria melhor. Então é problemático essa ideia de realizar duas provas diferentes para o mesmo exame, para o mesmo acesso, né? Tanto é que não é executado dessa forma, acredito que em nenhum lugar do mundo, né? Ninguém faz duas provas diferentes para a mesma coisa. Pode fazer provas diferentes para acessos diferentes, mas para o mesmo acesso é uma prova só. Chega a ser até meio surreal, né? Mas também contraditório. vindo aí do ministro, com todo respeito, o Abraham lá, ele não parece que não está muito preocupado, né? Ele tira sarro de tudo, não está nem aí, enfim. Olha, a postura do ministro Abraham Weintraub é a postura que sempre foi. Ele, na verdade, minimiza questões polêmicas com jocosidade, né? com tiradas que ele considera espirituosas, mas que para nós, docentes, são questões de mau gosto, né? São formas de
de tratar o público que está questionando ele sobre o exercício do ministério de forma desdenhosa, né? A gente se sente meio que maltratado pela relação do ministério, mas é uma prática corrente dos ministérios que estão aí, né? Não é exclusividade do Ministério da Educação. É que o problema da educação, para nós, é mais particular, porque um erro cometido no Ministério da Educação agora, ele reverbera durante anos, né? Ele causa uma onda de impacto na sociedade, na produção da educação e da cultura brasileira que se estende. Então, é uma defasagem muito grande que ele está produzindo ao insistir na forma como eles estão insistindo na execução, pelo menos sem mudar o calendário, sem rever esse calendário, né? Tipo, ele poderia pensar e colocar assim, olha, o Enem não vai ser executado na data, prazo estipulada anteriormente, por conta de todos os condicionantes sociais, econômicos, políticos brasileiros vividos até agora, e nós iremos anunciar posteriormente uma nova data. E aí ele agenda isso de uma forma que possa ser executável tanto pelo governo quanto pela sociedade. Da forma como está sendo, parece que o governo está se posicionando que pode executar, eu estou mostrando que eu sou eficiente o suficiente para executar, e eu não ligo se a sociedade vai conseguir acompanhar ou não. E aí vira mais ou menos aquele xiste de internet, de rede social, né? Vocês que lutem, vocês que se virem. Sim. Né? Ô, Bernardo, até porque a gente tem um outro problema, né? O pessoal que foi aprovado no Enem do ano passado nem começou as aulas ainda. Eu conheço um monte de gente que faz 6 meses que está parado por causa da pandemia, da quarentena, do isolamento, e não começou, e seguramente não vai começar nesse primeiro semestre, quiçá no segundo. Quer dizer, você vai ter 2 turmas aí, vai ter um represamento de alunos. Vocês já pensaram nisso? Tem conversado sobre isso? Já. Nos bastidores a gente conversa muito sobre a logística e a execução de colocar esse número gigantesco de alunos ao mesmo tempo na universidade. E aí a gente esbarra em uma série de problemas que aí a gente vai entrar num assunto um pouco mais complexo, que é o próprio desmonte da educação brasileira. Mas para não aprofundar muito no tema, vamos pensar numa situação um pouco mais prática. Pensa assim, eu tenho um número X de vagas e aí entrou o número X de alunos. Só que esse número X ficou congelado durante um ano porque não conseguiu entrar. E aí eu vou abrir esse mesmo número X de vagas no ano seguinte e vou dobrar o número de alunos, mas eu não vou dobrar o número de vagas. Então não há vagas sobressalentes para todo mundo. Não está sobrando vaga na universidade pública do jeito que parece achar que está. Então, o que acontece? Você vai ter uma superlotação, você provavelmente vai ter que remanejar o que conseguir e o que não conseguir, você vai tocar de forma improvisada, né? E aí eu estou pensando no seguinte, tudo bem, você tem cursos diurnos e noturnos que podem ser feitos ali em momentos vespertinos, em momentos intercalados. Mas e o curso que é integral? Que demanda aulas de manhã, à tarde, à noite, com laboratório, com todo um aparato de logística, de condições materiais de existência desses professores, desses alunos, desses laboratórios, que não tem como ser executado para absorver uma demanda de o dobro de alunos de um ano para o outro, né? Eles não se prepararam para isso. Não houve contratação de pessoal. Pois não é, houve... professor, imagina, professor trabalhando 20 horas por dia para dar conta de tanto aluno, porque não vai ter mais professor, né? Pois é, então nesse processo você não abre a possibilidade do próprio sistema educacional brasileiro absorver essa demanda toda. Então você tem um problema gerado pelo Enem e um outro problema gerado pela pandemia. E um problema mais grave ainda, que a própria política pública brasileira sobre a educação. Então você tem uma série de conflitos ali que não estão sendo administrados. Ou se eles estão realmente administrando esses conflitos,
não estão repassando essas administrações para a sociedade, porque eles não estão dando um retorno, eles não estão dizendo para a sociedade, olha, estamos fazendo isso, fiquem atentos nos calendários, vamos fazer de outra forma, vamos pensar numa resposta, aqui temos um plano de contingenciamento. Eles não estão fazendo isso, não há nenhum diálogo com a sociedade aberto pelo governo, e isso é preocupante. Você só recebe a informação e tem que lidar com a notícia conforme ela chega. Tá certo, gente. Realmente o problema da educação é grave e pelo jeito não se encerra esse ano. Bernardo, quer falar mais alguma coisa que talvez tenha passado aí? Fica à vontade. Olha, aqui eu quero, na verdade, fazer um apelo, um último momento de apelo. Aqueles que estão realmente preocupados com a educação brasileira, aqueles que realmente estão indignados com a situação atual, eu sugiro que essas pessoas comecem a conversar entre si, comecem a dialogar com a sociedade e com o governo, de uma forma a mostrar para o governo que a execução do calendário do Enem, tal qual está posto nessa primeira proposta de execução agora, é inviável, tá? E aí faz parte do processo político da sociedade se inserir na política e buscar, através de sua participação efetiva nos veículos de comunicação, nas instituições pertinentes a esse diálogo, uma válvula, né, de escape ou um canal de comunicação com o governo para que isso seja revisto, seja refeito, né? Porque a forma como está colocando a questão, o mais prejudicado de todos os lados vai ser o estudante brasileiro. Vai ser o jovem estudante brasileiro que vai ter que vivenciar esse processo extremamente complexo de uma forma completamente arbitrária e vai ser inserido num sistema educacional profundamente avesso à construção de um conhecimento dialógico, né? Eles não estão dialogando com a sociedade, e isso é problemático, né? Você acha que a solução seria o quê? Adiar o Enem esse ano? Não ter Enem esse ano? Olha, eu acho que a primeira fase de solução é abrir um diálogo com as instituições educacionais no Brasil inteiro, por parte do Ministério, procurar os secretários de educação dos estados, os secretários dos municípios, procurar os grandes dialogadores de educação no país e lançar a proposta de que todos eles devem contribuir para um projeto de um calendário educacional, né? Por uma série de metas que a educação exige que sejam cumpridas nas etapas de aprendizado. E sim, acho que o primeiro ponto, o primeiro passo é o Enem ser cancelado na data que está apresentada e ser ventilado para a sociedade um novo calendário que poderia ser referendado pela sociedade através de uma consulta. Já que eles querem fazer o Enem online, faz uma consulta online da sociedade sobre a real possibilidade de execução do Enem nos prazos propostos. Eu acredito que um prazo ideal para a proposição do Enem seria por volta de janeiro, né? Pelo menos nesse primeiro momento, tá? Estou falando isso assim de análise que eu estou fazendo da conjuntura que se apresenta até agora. Pode ser que isso mude, mas num primeiro momento, em janeiro seria uma boa execução do Enem e a partir dali uma convocação, né, para os alunos através do sistema. Mesmo que isso atrase o ano letivo na entrada de um ano, alguns meses, permite que os alunos que não começaram esse ano consigam concluir pelo menos uma parte do conteúdo da carga horária ainda antes do início do próximo ano letivo, né? Permite que não haja uma sobrecarga do sistema. Mas, para isso, o governo deve dialogar com a sociedade. Não tem outro jeito de fazer a coisa, né? Tá certo, gente. Tá aí o professor de História de cursinho, o Bernardo Montemor, a quem eu agradeço demais pelas informações, pela entrevista. Obrigado, viu, Bernardo? Muito obrigado a vocês pela oportunidade, pela fala. Um beijo para todos, um bom ano, tá? Que mantenha-se o isolamento, fiquem em casa e fiquem bem.
Tá certo. E boa sorte aos estudantes aí, aos que passaram esse ano no Enem e os que ainda vão passar, porque os tempos não serão fáceis daqui para frente.